pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o nosso primeiro episódio do Paulina Cast, no caso é o segundo ano EPM, e hoje eu estou com os convidados Márcio e Marcelo, e eles vão falar sobre finanças, alguns tipos de finanças, e eu vou deixar ele abrir mão para falar um pouco para vocês. Bem, começando, né? Precisamos saber, primeiramente, o que é economia. Tá, o que é economia para você? Economia na verdade, engloba também o comunismo, socialismo, tudo. Que é você ter um produto e você comercializar. É produção e venda de qualquer coisa. Usando dinheiro ou não, né? Como isso. No capitalismo, quando ingressamos no mercado de trabalho, recebemos dinheiro, né? Que pode ser trocado por alimento, por moradia, por qualquer outra coisa. E isso é economia capitalista, né? Eu tô sabendo. Bem, a situação dos brasileiros, né, é bem precária. Mais ou menos um terço deles estão endividados com cartão de crédito, cheque especial e muitos futuros endividados por causa do crédito estudantil. Isso se deve ao fato de não ocorrer um planejamento antes. Para começar, você pode procurar um banco que cobre menos taxa e, por exemplo, no financiamento de carro ou de em um imóvel, normalmente eles cobram taxas muito grandes e você pode renegociar isso com eles. Eles fazem isso porque muita gente não paga e eles acabam colocando taxa muito alta. O que a pandemia nos trouxe sobre a financeira? Bem, aí tem que estar na questão de inflação. E na pandemia, todo mundo ficou sem trabalhar. Aí com os auxílios, né, que foi de R$ 60, acabou colocando mais dinheiro, né, em movimento e acabou gerando inflação, né? Porque ninguém produzia dinheiro e acabava ganhando. Por isso que acabou dando essa inflação alta. E acabou havendo grandes oportunidades. Porque se nossa moeda é desvalorizada, a bolsa de valores também fica, né? É uma grande oportunidade essas crises feito a da Covid-19. Apesar de ter sido uma tragédia, é uma grande oportunidade. Marcelo, fala um pouco para a gente sobre as principais causas de endividamento. Principais casos de endividamento, eu acho que é a falta de estudo e a falta de informação, né? Porque o cara pega dinheiro com alguém, aí vai lá no banco e pega R$ 100. Aí vai lá pagar a pessoa, aí depois tem que pagar um banco. Aí a pessoa própria se tropeçando nela mesma. Ela se atrapalhando. E no caso, se uma pessoa pegar, por exemplo, pegou 200 mil emprestado a Márcio. A Márcia? A Márcio. Aí no caso é a agiota. A menos que seja agiota, né? Passa um calote em você, mais ou menos deu 150. E você cobra, e ele não deu sinal de vida. O que acontece? É crime, né? Eu acho isso aí, né? Tem que levar pra justiça, né? Com o banco já é outra coisa. Com uma pessoa ainda dá pra fazer muita coisa. Só se levar pra justiça, provar, mandar lá o Pix. Agora, com o banco é mais fácil, né? Se você tiver um dinheiro lá e ele não quiser lhe dar, já é outra coisa. Com pessoa já é diferente. Normalmente, isso é estelionato, né? Já é proibido pegar dinheiro emprestado. Estelionato assim. Normalmente as pessoas recorrem a isso o crédito está meio que cancelado nos bancos. Que quando você pega um empréstimo, normal assim, você pega um empréstimo no Nubank, por exemplo, 10 mil. Aí se você ficar muito tempo sem pagar, ele te dá um desconto de 97%. Aí se você pagar, você até pode achar que pagou a dívida, mas não. Você fica com o score baixo nos outros bancos, né? Que eles não vão querer emprestar para você. Aí você acaba recorrendo, né, ao estelionato. E no caso de uma pessoa não pagar, né, normalmente ela corre um risco de vida, né? Porque isso acontece muito no estelionato. Estelionato. Eu separei algumas perguntas que é de acordo com o que vocês botou aí. Que no caso é como montar uma reserva de emergência. Reserva de emergência.
Primeiramente, é a economia. Você guardar dinheiro aí na sua conta ou deixar em algum tipo de investimento. Exemplo, Selic, que é muito bom para você deixar guardando o dinheiro lá. Ele vai se rendendo em cima dele mesmo. Aí, quando você precisar, só você pega ele de volta. Quando precisar de alguma cirurgia, quando precisar de um solar, aí você vai ter aquele dinheiro guardado lá, primeiramente. Mas você tem que se organizar primeiro, falar, quer dizer, escrever o quanto você gasta com alimento, com casa, aí você tem que anotar tudo em um papel e vendo o que você gasta. Aí você tem que guardar um pouco para reserva de emergência, uns 10%. Você recebe R$ 1.200, guarda 120 na Selic ou alguma coisa, que ela já vai rendendo sozinha um dinheiro para você. Certo. Márcio, fala um pouco pra gente o que é educação financeira. Bem, a educação financeira começou a ser implementada ultimamente nas escolas, né? Que a falta dela faz com que nos endividemos, né? Com financiamento de carro, casa. E que é o seguinte, né? Você recebe o salário, né? Aí você não tem uma reserva de emergência, não investe. Aí quando acontece algum tipo de acidente, você perde seu carro, você perde seu celular, a conta de água aumenta. Aí se você não tem uma reserva, você vai acabar se endividando, você vai ter que pegar dinheiro emprestado, né? Aí isso acaba se tornando uma bola de neve. Porque se você não tiver dinheiro sobrando e nem sobrar todos os meses, e você pegar um crédito do banco, né, você nunca vai ter dinheiro para pagar. Certo, isso acontece em vários casos, né? Tipo, pessoas que têm lojas e começa alto, certinho, e depois viram uma bola de neve. O que você acha de virar uma bola de neve se a pessoa começou certinho e depois estava preocupada com o caminho que não estava dando mais certo? No caso é quando cria um negócio. Isso. Bem, criar um negócio é muito difícil aqui no Brasil. Apesar que tem muitas microempresas pequenas que movem grande parte da nossa economia, né? Mas você tem que saber o seguinte: no início tem muito lucro, tem muitas vendas, tem muito movimento, né? Mas a partir do momento que você começa a crescer, se você chega no ponto, o Estado vai começar a cobrar, aí você vai ter que contratar um funcionário, vai ter que ver se vai ser com carteira assinada ou não. Aí tem tudo isso. Aí se você não produzir o suficiente e não ter um débito suficiente para pagar o seu funcionário e ter lucro ainda, e a empresa que não crescendo, aí não vai dar. Você tem que acompanhar o mercado, né? Você não pode nem colocar muito baixo, para você não ter lucro, nem muito alto para conseguir vender. Certo. Agora está certo. No caso, agora é dicas para evitar o endividamento. Fala um pouco sobre, Marcelo. Para você poder evitar um endividamento, você primeiramente precisa se planejar. Como eu disse, você fazer uma tabela no que você gasta e tirar algumas coisas inúteis. Tirar um pouco do que você compra com roupa, exemplo, com jogos, às vezes com tecnologia, para você ter um pouco guardado. Um pouco guardado e, obviamente, não pegar dinheiro de banco, que é praticamente só se endividar, porque juros compostos é bastante complicado. De R$ 10 em 5 anos virar 500 ou algo do tipo. Anota tudo, né? É, como investir com pouco dinheiro? Investir com pouco dinheiro. Bem, para investir com pouco dinheiro, pode usar o cofre do Nubank ou pode até no Banco Inter. Todos os bancos assim têm um negócio de investimento, um cofrinho, algo do tipo, que é 100% CDI, que é 12% ao ano, né? Tem isso e também tem ações, né, de empresas que custam poucos reais. Por exemplo, a gente tem o Bradesco por R$ 15, tem fundos por 10. Até, por exemplo, deixa eu ver aqui, um exemplo aqui. Por exemplo, americanos, por exemplo, tá a 70 centavos. Então, tem vários exemplos de como investir com pouco. Certo. Aproveitando que aqui tem anotar todos os gastos. Marcelo, pergunta sobre dinheiro. Como controlar os meus gastos? Por Bem, exemplo, eu tenho casa, tenho aluguel, tenho família, tenho luz, tenho água.
tem um carro, e assim por diante. Explica um pouco pra gente. É uma questão psicológica. É uma questão um pouco psicológica, né? Já que você vai ter que gastar um pouco menos com si mesmo para ter uma organização melhor. Pra você não acabar se endividando, como eu já falei algumas vezes aqui. Planejar, guardar e reserva de emergência, como eu falei. Guardar um dinheiro, investir ele ou só deixar guardado mesmo. Se você não souber investir. Mas é bem fácil. Em um dia mesmo, você já consegue arrumar um banco, a própria Selic, para você colocar o seu dinheiro lá. Tudo na vida é controle, né? É. Fala um pouco sobre mudar seus hábitos em relação ao seu dinheiro. Bem, Forma de mudar hábitos. gastar com fast food, com besteira. Porque se você fizer uma dieta saudável mesmo, usando legumes e frutas, até que sai mais barato. A questão é o tempo, né? Você tem que se organizar melhor seu tempo, dormir mais cedo para ter mais tempo para fazer sua comida. Gastar, ser menos, como é o nome? Vaidoso. Você tem que entender que, é porque você passa o mês inteiro trabalhando, aí você quer uma coisinha para você, né? Certo. Você quer uma coisa para se satisfazer, para sentir que o seu trabalho foi valorizado. Mas você tem que abdicar disso para futuras ocasiões, né? Porque sempre passamos por alguma emergência. O carro bate, essas coisas. Pois é, e aproveitando que a gente está fazendo o podcast EPM, é importante ter educação financeira nas escolas. É extremamente importante, porque a maioria é tudo pobre lascado aqui, né? É tudo endividado, pô. Pede R$ 100 e não tem também. A minha mãe um dia desses pediu R$ 20 pra mim, velho. Aí é complicado, né? Complicado É. mesmo. E o que vocês têm a falar? Então, a falar. Bem, para quem nunca estudou, né? Eu em si, eu já estudei, né? Já sobre um pouquinho. Eu tenho lá o meu dinheiro lá. Eu tenho uns 2.000 lá investido e pouco. Eu acumulei isso em, se eu não me engano, um aninho só. Nas férias também eu consegui R$ 1.000 só nas férias, parece. E Márcio, mais 1.000 também. Aí eu só foquei. Eu não comprei nada demais, né? Por enquanto, só um notebook de 3.000, dois celulares de 2.000, de 1.000 cada um. Alguns controles de R$ 50. E foi isso. Eu controlo meu dinheiro. Aí quando eu preciso comprar uma besteirinha, eu compro. Mas também eu não saio por aí gastando, né? Certo. Então, vocês que estão aí na telinha, dá uma dica para eles ter mais organização sobre a financeira. Tipo, pessoas que gastam besteira, ter mais observações com o que vai gastar e tal. Dá uma diquinha para eles. Não gastar. Uma dica, a maioria hoje usa o Nubank, né? É sempre bom deixar no cofre lá. Porque é o seguinte, não é muito recomendável guardar dinheiro. Guardar dinheiro é bom, né? Só que a moeda, ela vai valer cada vez menos. Então, guardar dinheiro é como se você estivesse queimando, perdendo ele. Então, aconselhável mesmo é você investir. E ele vai estar se valorizando, né? Porque o investimento cresce mais do que o dinheiro se desvaloriza. Como você fala em investir tanto no Banco Nubank, só consegue investir no Banco Nubank ou tu pode investir em vários bancos? Bem, tem como no Inter, por exemplo, que eu uso. Nos outros, eu não sou muito atualizado, mas tem também. E para você poder investir em ações ou em criptomoedas, se você quiser, você precisa baixar um corretor de algum banco. A melhor que tem, que eu uso, é a da no Invest. E a que também aceita de menores, ou seja, qualquer um aqui pode investir. Se, por exemplo, você tiver um filho que acabou de nascer, você já pode criar uma conta para ele e colocar um investimento lá. Para quando ele tiver 18 anos, ele poder comprar alguma coisa, por exemplo. Certo. Você já viu um investimento no Banco Caixa, Bradesco, Brasil? Bem, quando você vai para uma agência, né, desses bancos e você pede uma recomendação de investimento, normalmente é para eles alcançarem metas, né? Então não é muito recomendável. Normalmente não tem retorno isso e não tem valorização também das. Normalmente não é recomendado não. É melhor você procurar as empresas que você vê no dia a dia, Samsung, Apple, empresas varejistas.
E Empresa de as, mai- celulares. e as maiores dúvidas sobre as finanças pessoais? Vamos Tipo, começar como criar um orçamento eficiente e equilibrado, como Vamos economizar começar. dinheiro de forma consistente. Vocês já falaram um pouco. Vamos começar. Como começar? Foi essa pergunta? Eu já me Como esqueci. começar a investir dinheiro Como começar? Não, ou primeiro como você criar um orçamento eficiente e equilibrado. criar um orçamento. Você divide. Comida, tem comida, conta de luz, conta de água. Aí, se eu não me engano, tem a internet, pode ter alguns. Algum plano, como com Netflix, algum pode ter também. Mas você tem que equilibrar. Certo. Equilibrar um Por pouco. exemplo, você ganha 1.500 de salário. Você mora sozinho e tem o seu dinheiro, mas porém você tem que pagar aluguel, casa, comida. Como você começaria esse, esse contexto? Não, essa é a parte mais difícil, porque é tudo extremamente caro e o salário é extremamente baixo também. Aí vai sobrar pouquíssimo dinheiro. Se pá, nem sobre e talvez você até deva, porque é um salário muito baixo Mas para como, aluguel, por etc. exemplo, você não só trabalha nesse campo, você ganha 1.500, vamos Mais supor, alguns trocados de é, 500. isso. Aí a coisa já melhora, porque aqui os aluguéis são um pouco caros, né? Como aí tem a água, se não me engano, paga a energia, né? Só paga a energia de aluguel. Aí você tem a própria comida e os seus próprios afazeres. Morando sozinho fica tudo mais difícil, né? É muito melhor, é muito melhor você estar na casa dos seus pais. É por isso que é bom investir logo cedo, que você não tem muito gasto. Mas morando sozinho deixa tudo mais complicado, já que você vai ter que arcar com tudo e fica muito complicado. Mas, se eu não me engano, tem como guardar, só que é muito pouco. Uma pessoa sozinha fica muito difícil. Certo. Qual o impacto de uma má decisão financeira? O impacto de uma maldição, Má decisão. anos de dívida. Anos de dívida. Se você pegar um empréstimo no banco, você tem que pagar o mais rápido possível. Se você esquecer, já era. Né? Como o nosso professor esqueceu lá alguns centavos ou alguns reais, passou 5 anos, parece, e virou uma dívida de R$ 400. Aí a cada erro, você está perdendo dinheiro. Certo. Você tem que Vocês se sabiam controlar. que tem 3 decisões financeiras? Quais? Vocês não sabiam? Não, exemplifique. É porque pode ter várias. Existe 3 decisões financeiras. Quais são as três? Investimento, financiamento e dividendos. Muito bom. Dividendos é o que você recebe de ações, né? Por exemplo, o que eu acabei de falar aí, por exemplo, do Bradesco, né? Ele te paga uma comissão, né? Por mês. E agora tem o financiamento aí também, né? Tem financiamento e investimento. Financiamento é complicado. O investimento você já falou. Investimento já falei. Agora, financiamento é você pagar com suaves parcelas, né? Durante 20, 10 anos, quando é um imóvel. Certo. É igual você ter um cartão de R$ 8.000 e você vai comprar uma TV por 5.000 e poder dividir em 12 vezes. Isso tem um. Sério, no caso da TV, tem como ser sem juros, aí é bom. Agora, no caso do financiamento, isso acaba sendo muito ruim, porque você vai ficar 20 anos, né, sem um extra. Isso é muito ruim, porque a economia vai desvalorizando cada vez mais, né? E talvez no meio do caminho você não consiga pagar mais, aí vai perder a casa, vai perder o dinheiro. Certo. O que determina a tomada de decisões financeiras? É o planejamento, né? Se você não teve educação financeira, uma forma de consegui-la é, por exemplo, comprando livros ou assistindo podcasts. Você pode assistir vídeos pela internet ou pode pedir, né, ajudar alguém da família que já investe. Marcelo, Foi. o que é risco no contexto da tomada de decisões financeiras? Risco? Sim. Exemplo, já tem um exemplo. Por exemplo, no começo da internet, ela tinha muitos investidores. Lá no começo da internet era super bombástico e tinha criado várias.
várias empresas praticamente falidas, que só era golpe. Aí você tem que estudar antes de cair nesses. Exemplo, tem a Dogecoin, que até o Elon Musk falou que agora os carros da Tesla podem ser comparados com Dogecoin. Isso foi um anjo lá de marketing para o Dogecoin se valorizar, mas era um total golpe ali. Certo. Vocês têm algo mais para falar sobre as escolhas financeiras? Bem, até que eu tenho. Pode falar. Quando muita gente, quando completa já 18, 20 anos, até eu vou usar um caso aqui que tem na minha família, que é, por exemplo, o caso da minha irmã. Ela tem exatos 22 anos e ela já está com financiamento de uma moto e com crédito estudantil, né? Isso é complicado, né? Porque você já vai começar no mercado de trabalho com dívida e ainda com financiamento de uma moto. E você pode nem conseguir um trabalho, né? Porque muitos aí têm faculdade, né? Você precisa de muitas. Como é o nome? Muitos complementos. Você precisa de muito doutorado, muitos cursos. Acabou a bateria, né? Não sei. Devia descer como tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Aí, por exemplo, a minha irmã, ela tem um crédito estudantil, né? E Certo. você começa a pagar ele depois de um ano que completar a faculdade. Só que é muito difícil você arrumar um emprego só com faculdade. Você vai precisar de um doutorado, de um cursinho complementar. É aí que tá o erro, né? Você começar a sua vida adulta já cheio de dívida. Complicado. Rumo sem saída, né? E ela também não guarda dinheiro, não investe, não procura gastar mesmo, né? Então isso acaba acontecendo. Então, o que nós aprendemos hoje, né? Cuide bem do seu dinheiro, né? Porque se você não cuidar, ele vai buscar, né? Organize o seu dinheiro e o seu planejamento. Márcio, tem Senão o você que vai se falar? lascar na vida. Tudo na vida depende de estudo. Se você não teve. Tudo na vida depende de estudo. Se você não teve estudos, né? Você pode investir nele. Certo. Vocês têm algo mais para falar? No mais é isso. Então, a gente encerra o nosso primeiro podcast EPM. E vocês que acompanharam até o final, obrigada. Isso é o começo de muitos. E já não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. E é isso. E valeu.